Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a leitura do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, escrito por Francisco Cândido Xavier. Hoje é os privilégios cristãos, né? Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus, né? Deus realmente acima de tudo, de todos, né? Mas todos nós somos partículas de Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios, né? A nossa vontade, ela não pode estar acima da vontade de Deus, né? Nunca está. Mesmo a gente esperneando muitas vezes, mas isso não acontece. E nem deve acontecer, né? Porque Deus realmente acima de tudo. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, né? É uma frase fazendo um complemento da outra, né? É o Senhor Deus, soberano, nosso Pai, Pai de todos, é que tem que estar sempre à frente, né? Nenhum de nós pode querer ser superior a Deus. Conquistar a si mesmo. Conquistar a si mesmo. Muitas vezes a gente presta mais atenção no outro do que em nós mesmos, né? E aí a gente passa desapercebido muitas coisas que a gente tem que prestar atenção em nós. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Não deixar o egoísmo, né? Crescer demais dentro de si, né? Nem sempre a gente precisa daquilo que a gente está pleiteando, né? Pensa nos outros, enxerga os outros primeiro. Retirar lucros eternos de perdas temporárias, né? Às vezes a gente acha que perdeu alguma coisa assim e que tem que se descabelar por causa daquilo. E o tempo está sempre correndo, né? Nada como um dia depois de uma noite. Trabalhar na construção do reino divino, né? Esse reino divino, ele tem que estar dentro da gente. Não é em templo, não é em nenhuma alguma estrutura física fora de nós, mas sim dentro de nós. É essa construção divina que a gente tem que prestar atenção. Esperar quando outros desesperam. Esperar quando outros desesperam, né? É como eu acabei de falar, né? Nada como um dia depois do outro, né? Porque às vezes a gente se descabela, se desespera por uma coisa que aconteceu hoje. Mas o amanhã pode ser totalmente diferente, né? Para Deus não há impossíveis. Penetrar o templo do silêncio em meio ao vozerio. A gente tem que buscar a paz, né? O silêncio verdadeiro, né? O silêncio da alma, do coração. Às vezes é difícil a gente até parar o nosso pensamento, né? É muito difícil. O nosso pensamento está sempre a 1000 por hora. Pelo menos comigo acontece assim. E às vezes a gente precisa silenciar um pouco o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? O turbilhão que fica dentro da gente algumas vezes. E a gente tem que silenciar para poder se reencontrar,
né? Na balbúrdia a gente não consegue se encontrar. Guardar a fé acima da tormenta da dúvida. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, ou da dúvida, né? A fé, quem tem fé realmente, a fé ela não pode entrar a dúvida no meio. Se entrou a dúvida, não existe fé, né? Então uma coisa não é ligada à outra, né? Se a pessoa diz que tem fé, mas que duvida de uma coisa ou de outra, ela não tem fé. A fé não deixa dúvida. Calar a tempo de modo a não ferir, né? A gente tem que... aquela coisa de pensar antes de abrir a boca para falar, né? Muitas vezes a gente, na grande maioria das pessoas acontece isso, fala, nem passa, né? O pensamento acho que nem passa no cérebro, não raciocina nem um pouquinho e sai falando. Aí depois que vai parar para raciocinar e ver que machucou a outra, né? E acaba se machucando também, porque o remorso ele acaba vindo, né? Quando a gente percebe que fez alguma besteira, né? Então o melhor é dar um tempinho, né? Calar, refletir, mesmo que seja questão de segundo. Então é melhor calar do que ferir o outro, né? Porque vai acabar ferindo assim mesmo. Falar com proveito é uma coisa que dificilmente alguém faz, né? Falar com proveito da mesma forma, né, de falar o que acaba ferindo. Muita gente fala, mas não tem proveito nenhum que aquela pessoa está falando, né? A pessoa tem que, quando abrir a boca para falar com alguém, ver se aquilo tem algum conteúdo bom, né? Que aquilo vai ser proveitoso para alguém que esteja ouvindo, principalmente aquela pessoa que está falando diretamente. E porque falar coisas vazias, né? Coisas que não se tira proveito nenhum, então é melhor calar também. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Esse divino amigo, além de Deus, além de Jesus, somos nós mesmos, sabe? O nosso ser divino, o Deusinho que habita dentro da gente, né? Todos nós temos. Que muitos chamam de subconsciente, né? A pessoa tem que parar e se ouvir, se analisar, né? E isso a gente só consegue entrando no silêncio, o silêncio da alma, além do silêncio mental, né? Servir sem recompensa, né? A gente não pode servir, fazer alguma coisa pelo outro, lembrando, achando, né? Há sempre uma recompensa, né? Tudo que a gente faz de bom ou de mal, vem a recompensa, né? Então, mas a gente sabendo que vem uma recompensa boa quando a gente pratica o bem, a gente não pode ficar pensando nisso, não pode ficar lembrando de que vai ter uma recompensa, né? Tem que fazer, servir sem lembrar que pode receber uma recompensa. Isso não deve ser. O ideal se vai fazer alguma coisa mesmo fisicamente para alguém, não lembrar que pode ter recompensa. Esse é o fato. Suportar com valor a própria cruz. Suportar com valor a própria cruz. Né? Todos nós temos uma cruzinha para carregar, né? Todos nós temos a nossa cruz, né? Cada um de uma forma, mas todos nós temos, né? O chamado sofrimento, né? Mas
a gente tem que aprender a suportar. E a gente só consegue fazer isso de verdade quando a gente sabe, ou pelo menos percebe lá dentro dela que tem um porquê. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Acaso não existe. Então, reclamar da cruz que está carregando só vai trazer prejuízo para a pessoa, vai trazer mais sofrimento. Né? E quando a pessoa suporta, não apenas suporta, mas ela sente, né, que tem uma explicação, né, para aquilo, aquela cruz se torna mais leve, mais suave. Sofrer aprendendo e aproveitando, que é um complemento da frase anterior, né? Também dessa forma, né? Sofrer aprendendo e aproveitando. A pessoa só consegue aproveitar, né? Porque ela aprendeu a causa do sofrimento. Então ela acaba aproveitando, porque ela já não vai mais reclamar, não vai mais ficar se sentindo injuriada ou esquecida por Deus, porque eu ouço muita gente falando, Deus não olha por mim, né? Ou até dizem que Deus não existe, né? Porque todos nós já temos uma bagagem enorme, já vivemos, já nascemos, já morremos, já nascemos, já morremos muitas vezes. Então todos nós fizemos coisas que não devíamos, né? Então todo e qualquer sofrimento, todo e qualquer obstáculo, tudo que a gente passa na vida e que a gente reclama, ou que a gente acha que não merece, isso não existe. Todos nós estamos passando por coisa que... E pior que não é Deus. Aliás, ou melhor que não é Deus que nos impinge, que nos maltrata, né? Fazendo a gente passar por pelas coisas que a gente passa muitas vezes. Não. Nós mesmos é que pedimos. Quando nós estamos lá do lado espiritual, a gente tem consciência de tudo que a gente fez. E tendo essa consciência, a gente pede para pagar por aquilo que nós fizemos. O mau passo, né, o desengano, a besteira que nós possamos ter feito. Então a gente mesmo, porque nós queremos, a nossa intenção maior é a evolução. Evoluir para voltarmos à plenitude divina, né? Da mesma forma quando nós fomos criados. E para a gente alcançar isso, a gente tem que pagar pelas besteiras que a gente fez, quer dizer, passar pelo que a gente fez outro passar, né? Coisas desse tipo. Besteira que nós fizemos com nós mesmos. E tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência, tudo que nós fazemos. Então, quando a gente aprende sobre isso, a gente começa a aproveitar o sofrimento, porque sabe por quê? Se a gente está passando por aquelas coisinhas, a gente tá superando aquelas coisas todas, está deixando para trás. E isso é um benefício para nós. Amar sem exigências. O amor não pode ter exigência nenhuma, né? Eu acredito nisso, que a gente acaba se deixando levar por ciúmes, por egoísmo, por posse, né? E isso não é uma coisa boa, né? Isso não acrescenta benefício para ninguém. E pelo contrário, acho que atormenta a vida do outro, né? Então a gente tem que aprender, é uma das coisinhas que a gente tem que aprender, né? A desapegar. Amar, sabendo que aquela pessoa é um outro ser, um ser individual, ele não está grudado na gente, ele não pertence a gente.
Isso eu estou falando de pai e mãe, né, de marido e mulher, de qualquer pessoa, ou mesmo um animal, uma coisa assim, que acha que ela é dona daquela outra. Isso não existe, isso não é amor, né? Então a gente tem que aprender a amar, sim, querer o bem daquela pessoa, gostar de ficar perto dela, né, e tudo mais, mas sabendo que ela é um ser individual, ela tem todos os direitos do mundo da mesma forma que a gente, né? Então eu penso dessa forma. Ajudar em segredo, né? Quem ajuda a quem quer que seja, ela não pode sair alardeando, né? Se ela faz aquilo de coração, né? Se não é uma questão de vaidade, se não é uma questão de querer aparecer, né? Se mostrar bonzinho e tal, ela não pode ficar alardeando. Então, a gente tem que aprender. Quer fazer alguma coisa por alguém? Faça, mas não precisa alardear. Vai ter mais valor se não alardear. Semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. Que é também um complemento dessa outra frase, né? Que quem semeia com Cristo, né, seguindo os passos de Jesus não veio para livrar ninguém de culpa, não, sabe? Ele veio dar exemplos a serem seguidos, né? Então, a gente que segue os exemplos de Jesus, a gente se desapega dos resultados, né? Porque Jesus veio, né, se doou pela humanidade, né? Passou por aquele sacrifício todo para nos auxiliar. Ele veio mostrar exemplos a serem seguidos. E simplesmente desapegou, né? Porque ele poderia ter se safado lá da cruz, daquele sofrimento todo. Mas ele se desapegou do resultado do sacrifício que ele fez, né? Mas ele se doou por todos nós. Sacrifício e tanto, né? Encontrar irmãos em toda parte. Nós todos somos irmãos, todos, inclusive os animais também, né? Todos nós já passamos por todas aquelas etapas do reino mineral, reino vegetal, reino animal, e estamos no reino hominal. Apesar da ciência ainda não ter se convencido disso, né? Mas isso é uma realidade divina, espiritual. Então, todos nós somos irmãos, independente de cor, de raça, de lugar que nasceu, de país, de nacionalidade. Todos nós somos irmãos. E a gente tem que parar com essas besteiras, sem contar que existe a reencarnação, né? Então, todos nós já vivemos em todos esses países, todos nós já vivemos e reencarnamos em várias cores, preto, branco, amarelo, vermelho, né? E então, essas coisas de separação, de achar que é melhor do que o outro, porque é branco, ou mesmo ao contrário também, né? Não tem essa. Todos nós somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai. E temos que lembrar que os animais também. Então, essa coisa de fazer os animais ficarem sofrendo nas mãos do ser humano, isso é um crime e tanto. É crime mesmo. E a gente tem que se conscientizar disso. Não tem escapatória, não tem outra explicação. Cultivar o prazer de ser útil. É muito bom ser útil, sabe?
Graças a Deus, nasci numa família que sempre gostou de servir, né, de ser útil, né, a vizinhança, quem aparecesse. Então, já fui criada nesse ritmo. E que sorte que eu tive nessa vida, sabe? Então, a gente tem que gostar de ser útil. É muito bom, né? Dá prazer. E a gente pensa que está sendo boazinha com aquela pessoa, mas aquele bem que a gente está fazendo faz mais bem para a gente. A gente se sente revitalizada, é a palavra. Discernir o justo valor das causas e das coisas, né? Como dizem, toda coisa tem uma causa, né? E a gente tem que aprender a entender o porquê daquela coisa ter acontecido, qual foi a causa, né? E tudo tem uma explicação, né? Tudo tem um porquê na vida, tudo tem. Nada acontece por acaso. Santificar o mal. Às vezes acontece alguma coisa com a gente, né? A gente reclama, por que isso? Porque... E muitas vezes a gente está sendo livrado do mal maior, né? Então, mesmo acontecendo uma coisa má pra gente hoje, a gente tem que agradecer e santificar aquela coisa, né? Agradecer, porque a gente não sabe do que a gente foi livre, do que nos livraram daqui a pouco ou no dia seguinte, né? É aquela coisa, a males que vem para bem, né? Que as pessoas falam, a males que vem para bem. É uma coisa mais ou menos desse tipo. Amparar com sinceridade os que erram. Né? Porque erro, quem não comete? Quem não cometeu e quem não comete? Né? Mesmo aqueles que se acham santinhos, eu sou tão maravilhoso, né? Já vou pro céu, né? Mas só em estar pensando assim, ele já está errando. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos as mesmas, temos a mesma procedência, né? Fomos criados pelo mesmo Pai, que é Deus, e todos temos as mesmas oportunidades de atingirmos a evolução, né? Todos passamos pelos os mesmos problemas em épocas diferentes, em vidas diferentes, mas todos passamos pelas mesmas coisas. E todos tivemos condição de cometer o erro que a gente pode estar julgando o outro, né? Achando que cometeu um erro. Quantas vezes nós podemos ter cometido aquele mesmo erro que a gente está... Normalmente é assim, a gente, quando julga, né, quando passa algum julgamento na nossa cabeça, a gente está relembrando que está lá dentro da gente, sabe? Escondidinho. Que fica no nosso íntimo. E a gente costuma a se sentir incomodado justamente naquele pontinho que nós mesmos também fizemos. Então, a gente está se vendo naquele lugar, né? Tá olhando o outro e está se vendo, está sendo refletido aquele mal feito que o outro fez. Então, o que a gente tem que fazer? Se conscientizar disso e aprender a amparar com sinceridade aquele que aparentemente errou, né? Ou que errou. Porque tem santo nessa terra, não existe. Perdoar quantas vezes for necessário, né? Quantas vezes. Né? Na Bíblia está 70 vezes 7, mas como a gente tem uma vida eterna, né? A gente só muda de corpo, só muda
de vestimenta corporal, né? Mas o espírito é eterno. Então, é perdoar infinitamente, né? E sem contar que, se nós gostamos de ser perdoados, nós temos obrigação de perdoar a tudo e a todos, por tudo e por tudo. Porque tudo, como eu falei, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Não existe... ninguém paga sem dever. Ninguém passa por alguma coisa desagradável se não tiver no karma dela, se não tiver, né, na linha de vida que ela mesma escolheu passar, e para redimir culpas de outras vidas. Conservar a jovialidade e a doçura, né? Aquela coisa de cara emburrada só cria ruga e faz a pessoa envelhecer rápido. Então, a gente tem, mesmo passando por dissabores, né, por coisas que não nos agrada, a gente tem que conservar a jovialidade e a doçura, mantendo a alegria, né, superando os dissabores, forçando mesmo, a gente acaba aprendendo. Por exemplo, acorda desanimado, né, triste, alguma coisa assim, se esforça para sair disso. Põe uma música, né, balançada, uma música bem alegre, né, no som, e vai dançar, vai cantar, rapidinho melhora. Volta o bom ânimo. Como está aqui nessa outra frase, sustentar o bom ânimo. Isso é necessário para que não haja depressão, para que não haja problemas de saúde. Muita gente fica doente por causa do que fica guardando e cultivando ainda por cima, né? Porque se a pessoa não faz nada para melhorar, para sair daquilo, como eu acabei de dar o exemplo, né? Bota uma música, vai dançar, cantar, que a coisa vai embora, que às vezes é energiazinha que estão colocando ali em cima dela, e ela vai absorvendo aquilo, então aí aparece doença, né? E a pessoa acaba até desencarnando antes do tempo, porque começa a doença a tomar conta do corpo, e se enchendo de remédio e tudo mais, ela acaba diminuindo o tempo de vida material, né? Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Muita gente, todos nós, né, passamos por fases que a gente se prende a muitos enganos que o mundo oferece, né? Coisa assim para desviar a gente do bom caminho, vamos dizer assim, né? Que às vezes todos nós nascemos com compromissos assumidos que a gente tem que pôr em prática, né, durante a encarnação. E esses enganos que o mundo oferece acaba fazendo a gente se desenganar, quer dizer, perdendo tempo, não cumprindo com a nossa missão e, né, perdeu a encarnação. Perdeu o tempo, não fez nada e acaba não evoluindo, não desevolui não, sabe? Ninguém retrocede nesse sentido espiritual, não. Mas a gente pode estacionar, né? Muitas vezes estacionamos. Perseverar no bem até ao fim, né? O fim não existe, né, também, né? Pode existir naquela matéria, né? Mas espiritualmente falando, não existe. Mas na matéria existe, né? Então, se a pessoa tem aquele tempo determinado, aí aquele fim vai acontecer. Então, a gente tem que perseverar na boa conduta, na busca da nossa redenção moral, espiritual, do nosso crescimento, né, na vida, até o fim. Quer dizer, constantemente, sem
sem desistir, né? Desistir jamais, né? A desistência tem que ficar fora do nosso vocabulário, né? Para a gente poder prosseguir na nossa jornada evolutiva para frente e para o alto, sempre. Eu agradeço pela atenção de vocês e a gente se encontra, a gente se vê por aí. Vamos em frente, que a luz do divino esteja com todos.